Olá, boa tarde. Foi instalada hoje a CPI dos maus tratos, destinada a investigar irregularidades e crimes relacionados a abusos e descasos contra crianças e adolescentes. Os 7 membros titulares e 5 suplentes da comissão terão 6 meses para desenvolver os trabalhos. Creches, abrigos e instituições que deveriam proteger os menores de idade estarão no foco das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. No requerimento para a criação da CPI, o senador Magno Malta cita denúncias de vários tipos de violência contra crianças e adolescentes, como trabalho infantil, maus tratos físicos, psicológicos ou intelectuais, abuso sexual, abandono e negligência em instituições e abrigos. Esta conselheira tutelar do Gama, no Distrito Federal, confirma que esses casos acontecem. Esses dias fechou uma aqui no Gama, uma creche particular. Fechou porque as crianças lá, além de serem maltratadas, ainda mamadeira era toda mofada, a alimentação não era adequada. O macabro desafio da baleia azul também deve ser investigado pela CPI. Nós vamos em todas as vertentes, tanto a baleia azul, que leva a esse jogo mortal, ao suicídio ao final de tudo isso, quanto também esse incentivo das redes sociais à automutilação de jovens levados à depressão. Nem a automutilação, nem o suicídio são fenômenos novos, mas a divulgação através das redes sociais pode ampliar o efeito contagioso. Especialistas alertam que a maioria dos suicidas falou que estava pensando em se matar e os outros deram a entender. Conversar sobre o sofrimento, a vontade de morrer, oferecer e receber apoio e amizade já são formas de proteção. A criança e o adolescente que se sente importante, que se sente processo daquela família, que se sente membro integrante daquela família, é muito mais difícil que ele entre no processo de drogadição, é mais difícil que ele entre no processo de uma baleia azul, é muito mais difícil com que ele entre numa situação de risco, porque ele está sendo amparado. Não adianta colocar na lei e a gente não fiscalizar. E só o conselheiro tutelar ele não vai ter pernas, porque o que são 5 conselheiros tutelar no universo de 100 mil habitantes. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu na residência oficial deputados e senadores para um jantar nessa terça-feira. O objetivo era discutir a reforma política. Segundo Eunício Oliveira, houve consenso sobre o Distritão para as eleições de 2018. No Distritão, cada estado seria transformado em um distrito e seriam eleitos os candidatos a deputado mais votados. Basicamente ficou aqui acertado, né, que há necessidade de se fazer uma mudança no sistema eleitoral. E a mudança no sistema eleitoral é uma transição, aceitando uma transição com o Distritão, mas quase todos, eu inclusive, defendemos aqui o voto distrital misto, que é um sistema que tem o apoio muito maior da sociedade até do que dos próprios políticos. Então, como há dificuldade, e informaram aqui os relatores que tem dificuldade na questão de criar, do TSE, criar os distritos já para 2018, então deve ser votado o Distritão em 2018, mas na mesma cláusula do Distritão, já a definição que a próxima eleição se dará com o voto distrital misto. Então, isso já com o Distritão elimina as coligações proporcionais e também a chamada cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, como queira chamar. Esses 2 pontos têm mais ou menos consenso definido já. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o nome do Procurador Regional da República, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. A indicação segue em regime de urgência para o plenário.
O Conselho faz a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e dos seus membros. O procurador é mestre em Direito, especialista em Direito Constitucional e já atuou como procurador da República nos estados de Rondônia, Alagoas e Sergipe. Em 2013, veio para Brasília trabalhar na Procuradoria-Geral da República e há 3 anos ocupa o cargo de Procurador Regional da República da Primeira Região. Foi o mais votado da lista tríplice, com 63% dos votos. Durante a sabatina, os senadores questionaram o procurador sobre vários temas, como sistema prisional, crime organizado, possíveis mudanças na lei de improbidade administrativa e sobre a atuação do Ministério Público, que muitas vezes faz denúncias que não se sustentam. Há um lema na administração, onde Vossa Excelência, como eu, dedicamos os estudos de administrativo, que diz o seguinte: só não erra quem não faz. Então, faz parte do dia a dia o erro. A indagação é singela. Não seria a hora de nós distinguirmos e colocar claro que a lei de improbidade se destina a quem age com dolo ou com culpa grave, e deixando de maneira explícita, porque a jurisprudência tem hora que vacila, etc., deixando claro que o mero erro formal, irregularidades que são típicas do dia a dia da administração, onde não se demonstra a vontade da conduta de errar, estaria fora do comando da improbidade. Eu acredito que o que precisamos caminhar, muito particularmente como aplicador do direito, é na melhor delimitação das penalidades da lei da improbidade, para aí sim angariarmos segurança jurídica para os administradores e também para os aplicadores do direito. Muitos estados por aí estão premiando a quantidade que um promotor entra com ações de improbidade contra o agente público. E perante a sociedade, quando entra com uma ação, os caras já taxam o político como corrupto, como desonesto. Não é o número de processos que vai dizer que o Ministério Público ou qualquer outra instituição em qualquer lugar está fazendo e bem fazendo aquilo que a Constituição, que os senhores permitiram que fizéssemos. É exatamente a atuação qualitativa que vai nos dar esse norte. O CNMP fez uma resolução a partir do ano passado, observando exatamente essa preocupação de Vossa Excelência. A necessidade de uma reforma da Previdência foi defendida hoje por quase todos os participantes da audiência na CPI que trata do assunto. Os detalhes com a repórter da Agência Senado, Marília Coelho. Na audiência desta quarta-feira, a maioria dos participantes defendeu a reforma da Previdência. Eles apontaram como principais motivos para as mudanças a grave crise econômica que o país vive, o rápido envelhecimento da população e o crescimento das despesas acima da inflação. O senador Paulo Paim, o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, acreditam que o problema da Previdência é a má gestão dos recursos e a falta de fiscalização e de cobrança dos grandes devedores. Mais tempo para o uso do pacote de dados no celular, combate à vingança pornográfica e o impacto da tecnologia no aprendizado. Temas de outras comissões do Senado na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto do senador Dário Berger, que garante aos usuários de pacotes de dados de telefonia celular o acúmulo do saldo não utilizado no mês. A proposta segue direto para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em plenário. Este projeto de lei vai beneficiar algo em torno de 102 milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE de 2015. Prevê como direito do usuário do serviço banda larga móvel a possibilidade de acumular e utilizar dentro de 2 meses o saldo do volume de dados não utilizado de seu pacote. A Comissão de Direitos Humanos decidiu que fará diligência e audiência pública na cidade de São Paulo para verificar a situação dos moradores de rua e aprovou o projeto que altera a Lei Maria da Penha para considerar a violação da intimidade da mulher uma forma de violência doméstica ou familiar. A chamada vingança pornográfica, conduta que envolve a exposição à revelia de pessoa retratada, de cenas de intimidade que, em geral, se relacionam à nudez e sexo, ou ainda tratam da divulgação de cenas de atos violentos envolvendo crime sexual. O
o impacto da tecnologia no aprendizado. Esse foi o tema debatido em audiência pública na Comissão de Educação. A ineficácia da escola tradicional foi atestada em estudo do órgão das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação, a Unesco. Por ser a autoridade maior educacional do ponto de vista internacional, ela está convicta, está absolutamente segura de que não se faz educação para grandes públicos, para grandes contingentes populacionais, sem o uso da tecnologia. Hoje à tarde, no plenário, os senadores devem votar a resolução que reduz de 25% para 12% a alíquota do ICMS cobrada no querosene de aviação. O objetivo é aumentar o número de voos, sobretudo para a região norte, e diminuir o preço das passagens de avião. A comissão mista especial sobre a Lei Candir será instalada nesta quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Após a instalação, serão escolhidos o presidente, o vice-presidente e o relator da comissão. A Lei Candir isenta de ICMS as exportações de produtos não industrializados. O objetivo da comissão, que foi criada em maio desse ano, é definir um modelo para compensar as perdas dos estados com a desoneração do imposto e decidir como o governo vai pagar a dívida acumulada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 foi sancionada nesta quarta-feira com 46 vetos. Entre eles está o dispositivo que colocava como prioridades da administração pública em 2018 ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Plano Brasil Sem Miséria, da promoção da igualdade e enfrentamento à violência contra a mulher, entre outros. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.